A rivalidade entre irmãos é, olha, uma das histórias mais antigas do mundo. Mas poucas são tão intensas e com tantas consequências como a de Jacó e Esaú. Isso aqui não é só uma briguinha de família, não. É uma saga de engano, de desespero e, no meio de tudo, um encontro divino que mudou o curso da história. Vamos entender como tudo isso aconteceu? Pois é, o ponto de partida é esse. Uma tensão absurda. Não estamos falando de uma simples disputa familiar. Estamos falando de um ato de trapaça que acabou por definir o destino de um povo inteiro. E o mais impressionante é que essa rivalidade entre Jacó e Esaú não começou na infância, com disputa por brinquedo. Não. Começou antes mesmo deles nascerem. A mãe deles, Rebeca, sentia os dois literalmente a lutar dentro da barriga. Era um sinal do que estava por vir. E eles eram o dia e a noite. Esaú era o homem do campo, sabe? Impulsivo, forte, o preferido do pai, Isaac. Já Jacó era mais quieto, caseiro, um cara que pensava e calculava tudo. O xodó da mãe, Rebeca. E claro, esse favoritismo dos pais só botou mais lenha na fogueira da rivalidade. A primeira grande virada nessa história toda acontece num momento de pura fraqueza física. Um momento que serve para mostrar como uma decisão tomada no calor do momento, por impulso, pode ter um peso eterno. Vamos tentar imaginar a cena, aquele cheiro de guisado cozinhando, sabe? Enchendo o ambiente. Aí chega Esaú, imundo, cansado depois de um dia de caça, morrendo de fome. Ele vê aquela comida e, naquele instante, nada mais no mundo importa. Ok, para a gente entender a gravidade do que vai acontecer agora, é preciso saber o que estava em jogo. A tal da primogenitura não era só sobre grana ou status, era a herança espiritual da família, a missão de levar adiante a aliança com Deus. Pense nisso como o propósito de vida de uma linhagem inteira, passado de pai para filho. Era algo muito sério. E quando a gente olha para essa troca, a desproporção é chocante. Jacó, o estratega, vê ali a sua oportunidade de ouro e faz a oferta. E Esaú, cego pela fome do momento, simplesmente aceita. Ele trocou o que era sagrado, o que era eterno, por um prato de sopa. Essa frase do Esaú, ela diz tudo, não é? Mostra uma mentalidade totalmente focada no agora, incapaz de enxergar o valor do próprio legado. Com essa atitude, o texto bíblico diz que ele desprezou o seu direito de primogenitura. Simplesmente não deu valor. Anos se passam e a rivalidade chega ao seu ponto máximo. Isaac está velho, cego e pronto para dar a sua bênção final, a mais importante de todas. E é aí que Rebeca, lembrando de uma antiga profecia, bola um plano super ousado para garantir que a bênção vá para Jacó. O plano foi meticuloso, pensado nos mínimos detalhes. Cada passo era para enganar um dos sentidos do velho Isaac, o cheiro das roupas de Esaú, o toque dos braços peludos, imitando os do irmão, o gosto da comida. Foi uma verdadeira conspiração familiar com um risco altíssimo. E esse é o momento de maior suspense da história. Isaac desconfia. Ele ouve uma coisa, mas sente outra. A voz não bate, mas no fim das contas o disfarce físico vence a dúvida dele. E uma bênção, uma vez proferida, não podia ser retirada. Já era. Quando Esaú finalmente volta e descobre tudo, a dor dele se transforma num ódio mortal. A bênção foi roubada, e agora Jacó não é só um ladrão, ele é um fugitivo. Ele precisa correr para salvar a própria pele, porque o irmão jurou matá-lo. É nesse ponto que a história muda completamente de tom. Deixa de ser um drama familiar e vira a jornada de um exilado solitário. Depois de roubar a bênção, Jacó tem que fugir, sozinho, sem rumo, com um futuro totalmente incerto. A ironia aqui é gigantesca. Jacó tem a bênção no papel, mas na vida real ele não tem absolutamente nada. Ele está no fundo do poço, dormindo no meio do nada, usando uma pedra de travesseiro. É um retrato de completa desolação. Mas é justamente aí, nesse lugar de desespero total, que algo extraordinário acontece. Num sonho, ele vê uma ligação direta entre o céu e a terra. E não é uma visão de julgamento ou de castigo. É uma visão de conexão, de atividade divina, com anjos se movendo entre os dois mundos. E lá do alto da escada, Deus fala. E o que ele diz é espantoso. Ele não dá uma bronca em Jacó pelo que ele fez. Pelo contrário, ele confirma a bênção. Ele reafirma as promessas de terra, de descendência e, talvez o mais importante de tudo, a promessa da sua presença e proteção. Jacó acorda num misto de medo e reverência.
Ele se dá conta de que, mesmo na fuga, mesmo sendo um enganador, ele não estava sozinho. Aquele lugar desolado no meio do nada era, na verdade, um ponto de encontro com o divino. A pedra que era seu travesseiro vira um altar. Certo, mas o que essa visão da escada realmente significa? Ela é muito mais do que só uma imagem bonita. Ela carrega uma verdade muito profunda sobre o tipo de relação entre a humanidade e o divino. Aqui está a ideia central, bem clara. A humanidade, como na história da Torre de Babel, vive tentando construir o seu próprio caminho até ao céu, com base no esforço próprio. A escada de Jacó mostra exatamente o oposto. É Deus quem toma a iniciativa de descer, de criar a ponte até nós. A conexão é um presente, não uma conquista. E essa talvez seja a parte mais desafiadora da história toda. Vamos ser sinceros, Jacó não merecia essa revelação. Ele era calculista, enganador, e estava fugindo das consequências dos seus próprios atos. E foi nesse estado que ele recebeu uma promessa incondicional. Isso mostra que a graça divina não depende de quão bonzinhos nós somos. E no fim, a história de Jacó nos deixa com essa pergunta, não é? Ele encontrou a casa de Deus, não num templo, não num lugar sagrado, mas no meio do exílio e do medo, com uma simples pedra como travesseiro. A história parece sugerir que os nossos encontros mais profundos podem acontecer não apesar dos momentos difíceis, mas exatamente por causa deles.